Olá pessoal, tudo bem? Bom, nós estamos aqui para nossa aula de ciências do terceiro ano, onde nós vamos acompanhar aqui no nosso livro, certo? A partir da página 223. Bom, nós ficamos de trazer algumas novidades, né, para essa nossa aula de hoje. Só que hoje o dia amanheceu chovendo e não vai ser possível mostrar o que estamos preparando. Mas aí você aguarda que logo estaremos divulgando aqui. Por quê? Porque nesse mês de junho, né, que nós já iniciamos, é um mês em que nós trabalhamos o meio ambiente. Lógico que aqui na escola nós trabalhamos o meio ambiente o ano inteiro, na verdade. Só que nesse mês nós teremos algumas aulas práticas que nós mostraremos aqui para se falar um pouco mais sobre o meio ambiente, até porque nesse mês de junho, que é um mês de festejo, né, que as pessoas comemoram aí. Só que esse ano não vai ser possível, né, algumas comemorações devido à pandemia, para evitar, né, aglomerações, problemas respiratórios, muitas coisas não serão feitas. Mas a gente não vai deixar de mostrar, né, como trabalhar o meio ambiente nesse mês de junho, que é um mês de colheita, né? É o mês que a galera faz aí a colheita do milho, né? Quem trabalha com roçado. Então é sempre bom a gente aprender um pouquinho mais desse período tão importante para a cultura brasileira. Então vamos lá. Aí na página 223 eu vou fazendo a leitura, você vai acompanhando e a gente vai fazendo as interferências que forem necessárias, tá? Então vamos lá. Em cada época do ano, algumas partes da Terra recebem mais luz solar do que outras, o que dá origem às estações do ano, que são primavera, verão, outono e inverno. Eu não sei se você já percebeu, mas tem época do ano que amanhece, não é que amanhece mais rápido, mas assim, quando o dia está amanhecendo, por exemplo, ali 5 horas, 5 e meia, o dia já está todo claro, né? Eu não sei se você já pôde notar isso. Mas tem épocas do ano que quando é 5 horas, 5 e meia da manhã, ainda está muito escuro. Então isso está relacionado a quê? Está relacionado aqui às estações do ano, né? Que assim, dependendo da luz solar, nós temos as estações do ano. E essa dependência da luz solar influencia, né? Quando está mais escuro, quando está mais claro. Inclusive, né, notando agora que está entardecendo, nesse momento aqui da gravação desse vídeo, tem épocas do ano que no finalzinho da tarde, quando dá 5 e meia, já está escuro. E tem épocas que quase 6 horas da noite ainda está claro. Tudo isso aí, gente, está relacionado às estações do ano. Cada estação dura 3 meses e tem características específicas. Elas são opostas no hemisfério norte e no hemisfério sul. Quando é verão em um deles, é inverno no outro. Ou seja, aqui no Brasil fica na região sul, né? Então, o que acontece? Quando aqui é verão, lá no hemisfério norte é inverno. E assim acontece também quando aqui é inverno, lá é verão. Então vamos lá. No Brasil, as estações apresentam mais ou menos diferenças dependendo da região. No norte e no nordeste, por exemplo, são percebidas apenas 2 estações, a das chuvas e a da seca, né? É por isso que a gente costuma dizer que aqui no nordeste nós não temos nem primavera e nem outono, né? Porque a gente sente com mais intensidade o período das chuvas, que é o inverno, e o período da seca, que é o verão, daquele sol intenso, aquele sol de rachar, né? Como a gente fala. A estação chuvosa ocorre em períodos diferentes em cada região, de acordo com as características físicas, como vegetação e relevo, né? Nós vamos estudar depois em geografia, vegetação e relevo. Esse é um assunto muito legal de se estudar. Eu amo esse assunto. No litoral do Nordeste, o maior volume de chuvas é no inverno. No sul da Amazônia, ocorre no verão. Ou seja, lá na Amazônia, no sul da Amazônia, na época do verão tem chuvas intensas. Para você ver, né? Como o nosso clima é assim meio confuso, né? O que acontece? Nessas regiões,
Não faz frio no inverno, como faz no sul do país. Inclusive lá no sul do país, né, tem aquela região lá, Rio Grande do Sul, Gramado, né? Tem épocas do ano que chega até a nevar mesmo, porque já é uma região, né, o sul do país, chegando nas proximidades de países que caem neve. Inclusive, aqui no Brasil não costuma nevar. Esse caso é um caso assim, à parte, né? Porque no sul do país, já emendando com outro país, né? Aí acontece de se perceber a neve. Mas aqui no Brasil, gente, não costuma nevar. Aqui costuma chover no inverno. Mas em outros países não chove, cai neve, certo, gente? No período do inverno. Inclusive, eu acho super legal porque, assim, as pessoas, né, andam com aquelas roupas enormes, né? Tem gente que curte bastante, faz bonecos na neve. A gente sempre tem aquele sonho de infância, né? O boneco de neve, boneco na neve, brincar na neve. Só que tem regiões, pessoal, que o inverno é tão rigoroso, que as pessoas não podem sequer sair de casa, né? Os carros, eles têm que ter pneus especiais, tem que ter máquinas na rua, muitas vezes, para tirar o excesso de neve, impedindo, né, de acontecer acidentes. Então, isso é uma coisa que é variável, né, de país para país, de região para região. Então, vamos lá. Tem aí, você vê a primeira imagem, um dia de primavera na cidade do Rio de Janeiro, que fica no Rio de Janeiro, né? Lá tem uma cidade com o nome de Rio de Janeiro, né? Capital. Primavera lá começa no dia 21 de setembro e termina no dia 20 de dezembro. Nessa época, a maioria das plantas floresce e geralmente as temperaturas são amenas, nem muito altas e nem muito baixas. É uma época assim super romântica, né? Os casais adoram. Época da primavera, uma época muito florida, né? Bom, um dia de verão na cidade de Conde, aqui na Paraíba, né? Verão começa dia 21 de dezembro e termina no dia 20 de março. É por isso, gente, que essa época é uma época tão quente, mas tão quente, que às vezes quando você anda na rua, assim, só de você fechar os olhos já arde, parece que tá queimando, queimando mesmo. E é um período, assim, que você tem que ter muito cuidado, usar protetor, né? Quem usa, é aconselhável usar, e vai um protetor diferente para cada tipo de pele, né? Aí é a estação mais quente do ano e aqui é quente de rachar mesmo. Chove bastante nos estados do sul e do sudeste e em alguns estados do norte e nordeste. Aí embaixo vem um dia de outono na cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo. É uma estação assim muito deliciosa, né? O outono começa dia 21 de março e termina em 20 de junho. É um período de intensas mudanças no tempo e de queda na temperatura, né? Não fica tão alta. É a época das grandes colheitas, né? De se colher aí frutas nos pomares, né? E aí tem um dia de inverno na cidade de São Martinho da Serra, no Rio Grande do Sul. O inverno é a estação mais fria do ano. Começa em 21 de junho e termina em 20 de setembro. Os dias são mais curtos, ou seja, anoitece mais cedo. Que eu acho que é a mesma coisa que acontece aqui, porque tem época aqui que logo de tardezinha, como eu disse, já começa a escurecer muito rápido. Eu me lembro que há 2 anos atrás eu trabalhava numa cidadezinha aqui da Paraíba e eu saía pela madrugada. E quando eu comecei a trabalhar, ainda estava no período do inverno. E eu me lembro que eu saía de casa às 5h15 da manhã e era uma escuridão, gente. Eu ia daqui até a pista, né, que é uma distância de mais ou menos o quê? Acho que uns 200 metros. 200, 300 metros daqui para a pista, para pegar o ônibus. E era, gente, uma escuridão, aquele medo, né? Porque a gente não pode facilitar as coisas, né? A violência tá grande no meio do mundo. E eu me lembro que a primeira vez que eu saí, eu passei, vi na esquina um camarada meio encapuzado, só que ele tava de costas, e eu, ó, perna para quem te quer, correndo no rumo da pista, com aquele medo, né? Porque para evitar algum problema para mim. 5h15 da manhã, 5h20, 5h23 era o máximo horário que eu saía e estava bem escuro.
Mas já no finalzinho do ano, caminhando para o final do ano, quando eu saía 5h20, já estava tudo muito claro. Por quê? Porque a estação do ano já havia mudado, né? Então, essas 5 e pouco da manhã, 5h15, 5h20, já estava muito claro, né? Então, vamos lá. Página 224, questão 1, aí nas atividades. Quais são as estações do ano? Moleza, né? Questão 2. Em que estação do ano nós estamos agora? Então, considerando que nós vivemos no Nordeste, né? Então, você dá uma olhadinha lá, ó, aqui do outro lado, onde tem as datas e confere, tá bom? 3. De qual estação do ano você mais gosta e por quê? Gente, eu particularmente, considerando que aqui nós temos 2 estações, a estação que eu mais amo é o inverno. Né? Não sei você. E a estação assim do outono, né? Já que eu morei em outro estado. É uma estação também muito boa, viu? Muito legal. As 2 estações que eu mais gosto. 4ª questão. Associe as colunas corretamente. Então, você vai ter aí as 4 estações do ano e 4 imagens que vão estar relacionadas, tá certo? Na página 225, onde tem relembrando, indique na figura o hemisfério norte, o hemisfério sul e a linha do Equador, tá bom? Então, você vai dar aquela olhada, tá muito fácil, tá? Você vai dar aquela olhada, vai dar uma olhada em mapas, você pode, inclusive, pesquisar outras fontes, como na internet, e fazer essa atividade. 2. Associe as formas de representação da Terra às suas características. Você vai ter globo terrestre, planisfério, imagem de satélite. Nós vimos isso na aula passada. Então, revela detalhes da superfície da Terra. O outro quadrinho é a forma mais fiel de representação do planeta e o outro mostra toda a superfície do planeta em um único plano. Então, está muito fácil. Na questão 3, deixa eu até olhar aqui, que é a última questão. Cite uma desvantagem de cada forma de representação da Terra. A. Globo terrestre não é uma vantagem, é uma desvantagem, tá? B. Planisfério e C. Imagens aéreas e de satélite. Nós vimos isso na aula passada, então se você prestou bastante atenção, vai ficar muito fácil. Eu aguardo você na próxima aula. Fica com Deus e boa atividade para você.